O reino de Deus tem muitos elementos para a gente se alegrar. Irmãos, o texto sagrado que nós já acabamos de ler nos relata o triunfo dos redimidos. As Escrituras mostram-nos aqui um cenário que espera todos os salvos. Os irmãos leram no texto, é muito significativo, extremamente significativo, o que vai acontecer com aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. A história diz, irmãos, que no passado, os vitoriosos de guerra davam um grito de alegria. E eles, quando eles venciam as suas batalhas, é esta palavra que nós reduzimos aqui como o triunfo dos redimidos. É isto que está desenhado no texto que nós lemos. O texto nos relata até o versículo 29. Se os irmãos continuarem lendo, os irmãos vão completar a história, o evento que Jesus está aqui relatando. O escritor, debaixo do Espírito Santo, segundo nós vamos aqui, ele faz um contraste, do versículo 18 até o 21, ele faz um contraste de Sinai com Sião. Sinai representando Moisés, nos primeiros versículos aqui, e Sião, ou Jerusalém, a Nova Jerusalém, representado por Cristo. O último aqui, a representação de Cristo, nós entendemos que tem um destaque maior e melhor com o seu resplendor. É a aliança de Cristo, selada com o sangue do Cordeiro. Agora, irmão, ambos os eventos têm valor. Êxodo capítulo 19, capítulo 20, capítulo 5 de Deuteronômio, irmão, conta a história desse episódio que o apóstolo resumiu aqui, quando Moisés subiu ao monte para receber das mãos de Deus a tábua dos mandamentos. Ele diz ali, o texto já conta, que enquanto Deus falava no monte, primeiro o monte começou a fomegar, a pegar fogo, nunca se consumia, igual a caçarça. Depois o monte escureceu, uma trombeta do céu começou a tocar, e o povo ficou todo... Moisés, que estava lá, que ele foi convidado de Deus, ele não aguentou o cenário. Então é glorioso. Irmãos, as coisas do reino de Deus aqui na terra, antes de nós subirmos, tem valor. Algum de nós que fazemos parte de uma igreja, nem sempre damos valor ao que a igreja congregada representa. A gente fica vindo quando dá e quando as coisas nos é favoráveis. E tenho falado para alguns irmãos que todos os assuntos que o crente precisa aprender, se ele vier à igreja, se ele for um fiel assistente dos cultos, ele aprenderá tudo o que precisa para a sua vida cristã. Porque tem valor. Se você lendo o Apocalipse, você sabe que a mensagem de Jesus foi dirigida às igrejas, grupos reunidos em locais diferentes. Por isso, tem valor. Esse triunfo aqui que nós estamos falando aqui, é a vitória, Jesus está declarando aqui, a vitória dos salvos sobre todos os seus inimigos, principalmente a morte. O texto descreve a glória, e Apocalipse vai dizer em outros textos, como a glória daqueles que aceitaram Jesus como Salvador vai ser, ou se ele não for arrebatado, se ele morrer antes, de alguma maneira ele será. Portanto, Jesus aqui está descrevendo, irmão, para que prestemos atenção. O que o texto nos descreve se constitui, sobretudo, uma resposta de Jesus para com a morte. Jesus está respondendo, irmão.
A morte é o nosso inimigo maior. Ela vai destruir eu e você qualquer dia, qualquer hora, se não aparecer, se nós não passarmos pelo arrebatamento. Ela vai destruir. Antes, porém, ela nos deforma fisicamente. Todos nós. Alguns, além de fisicamente, ela deforma também espiritualmente. Né? Nós temos visto esse texto no livro de Lucas, capítulo 16, aquele homem lá no inferno. Portanto, o inimigo da nossa vida, a morte, é a principal alvo de Cristo nesse texto. Aqui no livro de Hebreus mesmo, capítulo 2, no versículo 15. Hebreus 2,15. E livraste, falando de Jesus, todos aqueles que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Essa é a nossa vida. Antes de morrer, a maioria de nós somos escravos de algum pecado, de algum vício, de alguma mazela. E esse inimigo que nos derrota, ele tem um dia contado. Para nós, parece uma eternidade, mas para Deus é breve. Portanto, a morte não impede a alegria eterna de uma pessoa que aceitou Jesus como Salvador. É isto que está registrado no nosso texto, no capítulo em que nós acabamos de ler. Porque nesta vida, os que aceitam o Senhor Jesus como Salvador, agora tem esperança de uma solenidade que o Novo Testamento descreve para todo o sempre. Eu vou repetir, ela, a morte, é um inimigo supremo que derrota todos os pecadores no âmbito físico e algum no âmbito espiritual. Deforma a nossa vida. Uma vez eu estava pregando aqui, falei, quando eu morrer, se os irmãos me perceberem naquela época aqui, se eu ficar aqui, ali embaixo no salão de culto, os irmãos vão olhar para a minha cara e vão olhar e dizer, nossa, como ele está diferente, está roxo, uma cara diferente. É a morte. Ela me humilha, ela me joga no lixo. É isso que ela... Infelizmente ela ganhou esse poder de Adão. E Adão hoje, e o diabo hoje tem autoridade para me matar fisicamente, tirar a minha alegria, tirar o meu jeito. Eu não sou bem engraçado, mas tem muita gente no mundo que é linda, tem aspecto bom, mas olha ela morta para você ver. A irmã Darcy morreu. A maioria dos irmãos aqui se lembra da irmã Darcy, uma morena que cultuou aqui muita gente. E aí nós fomos para o velório ali no Girassóis. E quando eu cheguei lá, eu cheguei primeiro, e só tinha ela, só tinha a nora dela, 2 filhos. Aí eu olhei para a irmã Darcy, mas um aspecto bonito. Eu chamei a nora dela e disse assim, como ela tá bonita, minha irmã. Ela disse, maquiagem. Cobrou caro, pastor, você precisa ver. Irmão, é isso mesmo, senão a gente fica muito esquisito. Os americanos, irmão, quando eles morrem, ele não deixa a pessoa ver o corpo dele, não. Eles colocam uma foto da mais recente, uma pessoa nova que ele tem, para se olhar. Porque, irmãos, muitas pessoas entendem que isso é uma humilhação. A morte nos humilha. Ela ganhou esse poder para fazer isso conosco, auxiliado pelo pecado e pelo diabo. Ela cobre-nos de vergonha, de escárnio. Por isso, esse canto de vitória que Jesus faz aqui, diz que um dia, aqueles que aceitarem Jesus como Salvador, assim como ele triunfou, nós também triunfamos. Eu vou ler, porque alguns irmãos talvez deem sua Bíblia, o livro de Lucas, capítulo 16, que dá aquele relato daquele cidadão lá no inferno, é um dos textos que a gente usa para falar dessa deformação.
Eu só leio o versículo 23 e 24 de Lucas. Lucas 16, 23. E no inferno, ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamou e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro para que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Irmão, ele já tinha sido deformado fisicamente, a terra já tinha comido, né? Aqui hoje não, a gente vai nesse cemitério, os caixões são colocados assim, né? Lá no Pernambuco ainda é no chão, e o homem põe o caixão, né? E o coveiro joga a terra em cima. E uma vez eu estava lá, a minha mãe falou que aqueles caixãozinhos fracos, lá tem uma empresa que os irmãos pagam uma mensalidade, mas o caixãozinho dela é muito fraco. E aí diz que o rapaz tinha uma pedra no meio da terra, não viu? E jogou, pá! Aí quebrou aquela tampa toda. E jogaram terra na cara. Um homem disse: coitadinho, não. Na cara do cara, mas já estava morto. Irmão, isso é humilhação para a raça humana. Quando a gente aceita Cristo, isso passa. Por causa de Cristo, porque Ele nos dá a vitória. Essa carne vai mesmo para a humilhação, mas dentro de nós tem você, o Espírito de Deus para nos vivificar. Portanto, esse jeito de nós vivermos, de morrermos, irmão, não tem nada a ver com aquele homem do Éden. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, que você sabe, mas eu vou ler, nós vamos ler junto, para falar de um outro homem. É 1:26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasteja sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Irmão, esse homem que estamos retratando ele, não é esse homem aqui, né? É o mesmo ser, mas é outro homem. Alguém diz assim: mas e depois que a gente aceita Cristo, a gente não volta a ter a imagem de Deus outra vez? Que bom que fosse, né? Não, mas não é. Aí tem aquela questão. Irmão, vamos reconhecer. Como é que a imagem de Cristo, um cachorro, um pitbull morto, a gente mata, a cobra, um percevejo, pernilongo, nos atribula a noite toda, a gente não dorme. Ué, que imagem é? Não tem nada a ver com isso não, irmão. Nós estamos derrotados fisicamente pela morte, pela força do nosso pecado, pelo diabo que prevalece. Agora, a esperança é Cristo. Se você aceitou Jesus como Salvador, você vai ter outro corpo, outra situação, outra imagem. Mas agora a minha imagem permanece fraca. Se você quer falar no sentido espiritual, que eu tenho a semelhança de Deus espiritualmente, pode ser. Talvez você seja um alento para nós dizermos que quando aceitamos Jesus como Salvador, nós ganhamos a natureza de Cristo. Mas semelhança daquele homem do Éden, o texto vai dizer que não, e a experiência diz que não. Quando eu era novo, cheguei aqui em São Paulo, a gente tinha um despertador para acordar a gente 5 horas da manhã. Um despertador grande que a gente comprou, que tinha 2 orelhas, não sei se o irmão lembra.
Mas era um barulho, a gente colocava dentro do quarto, mas um barulho. Quando ele terminava de tocar, era que a gente acordava. Uma vez eu liguei para ver se não atrapalhava o vizinho, lá da rua a gente viu o barulho. Irmão, agora um pernilongo canta no meu ouvido e eu acordo. Acabou. Já era, não sou mais aquele não. Já foi, irmão, e principalmente depois dessa idade. Então, se você quer se sentir animado só por dizer que depois que você aceitou Cristo, a sua imagem e semelhança de Deus, nesse aspecto, não, absolutamente não. Horrível o desastre foi possível por causa da desobediência do homem Adão. As pessoas fazem algumas perguntas para mim, eu fico ouvindo. Pastor, se lá no céu houvesse constrangimento, acho que quando chegasse lá eu ia olhar meio assim para Adão e Eva. Não ia? Eu falei, é verdade. Mas não vai haver, irmão. Eu falei para ele, não vai haver. Porque essa lembrança desse mal aqui, esperamos, né, não ter lá. Mas que dá para pensar se a gente tivesse consciência do mal e chega lá e vê Adão e Eva dando uma de bonzinho lá e a gente sofrendo aqui, não é fácil não, hein? Pisou na bola e acabou, nunca mais acertou. Não tem juiz que acertasse o passo do jogador no campo deste mundo. Acabou, irmão. Agora só Jesus. Se você está aqui e não tem Jesus como Salvador, olha, não tem outro caminho. A morte vai te dominar, o pecado e finalmente o inferno. Essa é a verdade bíblica, o texto que nós acabamos de ler. Se queres triunfar com Jesus, aceita Ele hoje, para te livrares da morte e do pecado. O diabo, portanto, tem a supremacia, além da morte, além do pecado, o diabo tem a supremacia sobre nós. O diabo, as escrituras falam dele, que ele se esnoba, porque ele tem domínio dos reinos deste mundo. Olha lá, sobre nós. Lucas capítulo 4. A gente vai ler esses textos, os irmãos bem sabem do que eu estou falando, mas lembra disso, que Adão deu ao diabo esse poder para ele nos matar, fisicamente. Lucas capítulo 4, versículo 5. Lucas 4, versículo 5. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance de tempo todos os reinos deste mundo. E disse-lhe, dar-te-ei toda a autoridade e esta glória e a glória destes reinos, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem quiser. Olha lá, se engrandecendo, se esnobando. Essa semana eu estava assistindo O Mundo Visto de Cima. Eu assisto o Brasil Visto de Cima também. E ele estava mostrando Rio de Janeiro. Ele mostrou, já conheci, sem ir lá a Europa toda, que ele mostra, eu vi Rio de Janeiro. E ele o destaque maior foi para o carnaval, o desfile. Irmão, de cima, o locutor falava, veja que beleza. É o autódromo, sambódromo do Rio de Janeiro. E ele mostrou aquelas tudo, e o povo tudo sambando e descendo. E eu digo assim, eles só não falam da desgraça que é embaixo. Quando tem um jogo de futebol aqui, você sabe, morre gente, roubam celular, embriaguez, precisa ser... Todos os jogos de aqui, o Estado põe centenas de policiais para cuidar do povo que vai ao futebol. Ué, é a festa de Satanás, ele está aí. É bom? E Satanás diz, é meu, isso aí é meu, e quem quiser eu dou, porque me deram, deu, infelizmente deu. Adão e Eva deu de mão beijada a glória deste mundo ao diabo, e ele hoje manda aquele... Gênesis capítulo... Os irmãos sabem. Deixa eu passar para outro. Os irmãos sabem que lá,
lá no capítulo de Gênesis 2, eu vou só falar. Deus disse para o casal eles não comerem da árvore que Deus proibiu. Eles comeram. E aí afrouxou a sua cabeça, o seu entendimento, abriu sua mente para o mal, e o diabo entrou com suas astúcias e deu no que deu. Com isto, Adão deu ao diabo o poder de nos matar. Vamos para Hebreus, no capítulo 2, outra vez, versículo 14. Hebreus 2,14. Com a desobediência, ele deu ao diabo o poder para nos matar. E ele nos mata. 2,14. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns da carne e do sangue, também ele semelhante, para que pela morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Ele tem o poder da morte. Mas ele mata o crente também. O crente nunca foi crente antes. Nenhum de nós nascemos crente. Então ele vai nos matar tranquilamente. João 10:10. João 10:10. O ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Quem é o ladrão? O diabo. Então ele mata mesmo, ele mata eu e você. Se Cristo não tivesse morrido na cruz, nós também ia morrer espiritualmente. Ia ficar separado de Deus para sempre. Mas agora, ele que venceu na cruz, venceu para nos dar a vitória. Se você não quiser ser morto espiritualmente pelo diabo, você precisa aceitar Jesus como Salvador. Não há outro caminho. Sua bondade não pode, seu valor, sua honestidade não pode. Agora, irmãos, isto, porém, é uma parte da história. Olha que coisa, graças a Deus, né? Aí nós tínhamos mais textos para falar sobre a nossa derrota, sobre o mal e o pecado, etc e tal. Mas isso não é tudo. A história não está contada. A Bíblia não conta só isto da história minha e sua. Da morte, do pecado, do diabo. O meu irmão agora ele agora é salvo, mas quando ele não era salvo, que eu falava de Cristo, ele dizia assim... rapaz, eu fico assim porque você só fala na morte e no inferno, e ele chega suava. Eu falo, rapaz, a morte e o inferno está na Bíblia, está escrito. Mas aí a gente não quer ouvir não, rapaz, a gente fica só falando desse negócio. E eu falei, mas rapaz, eu também falo do céu. Você pode ir para o céu, não precisa ir para o inferno. É só aceitar Jesus como Salvador. Porque, irmão, a morte incomoda. Sabe? A morte é o fim do percurso para a maioria da pessoa. A maioria dos seres humanos. Aí eles dizem, morreu, acabou. Já viu isso? Acabou não. Seria tão bom um primo sempre dizia isso. Eu dizia, rapaz, isso é o que você gostaria que fosse. Morreu, acabou. E você não quer ouvir, deixa pra lá. Mas a morte não é o fim, não. E a história na Bíblia não está toda contada. O texto vai nos dizer, graças a Deus que não. Porque pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus, o estrago não foi completo. Foi parcial. Olha. Porque graças a Deus, é 1 Coríntios capítulo 15, 57. Não é isso que o cântico daquele diz? 1 Coríntios 15, 57. Olha lá.
Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pronto, irmão. Deixa a morte aí, deixa o pecado, deixa o diabo, deixa o cenário continuar, porque apareceu na história o Senhor Jesus, hein? O Deus encarnado, rompeu as barreiras da vida e ele chegou neste mundo, irmão. Pelo milagre da vida apareceu Jesus. Aqui é um cântico. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso significa, irmão, que apesar da casta maligna, morte, diabo e o pecado, eles não têm o poder absoluto. Ele só mata espiritualmente os fracos, os que não acreditam em Cristo, os que não confiam em Jesus Cristo. Aí ele mata. Mata fisicamente e mata espiritualmente. Mas quem quiser a história contada por Deus, através das Escrituras, vai ver que as coisas mudam. Vamos lá para os nossos textos. Jó capítulo 2, versículo 5. Escute que a morte não tem a palavra final. Não. Claro que não. Só tem para os que não aceitam Jesus como Salvador. Jó capítulo 2, versículo 5. E sucedeu que, tendo decorrido, é 2, eu estou lendo 1. Capítulo 2, versículo 5. Estende agora a tua mão, toca-lhe nos ossos, na carne, e ele blasfemará na tua face. Disse, porém, o Senhor a Satanás: eis que ele está no teu poder, somente poupa-lhe a vida. Você não vai matar ele, não. Ué, mas ele não mata? Mata, mas quem não confia em Deus espiritualmente, mata não. E você sabe que a doença de Jó não o matou. Por quê? Satanás gostaria. Um crente fiel, poderoso, hein? Rico, família grande, um monte de moça. O texto fala que as mulheres mais bonitas da região eram as filhas de Jó. Os irmãos tudo unidos, fazia banquete à parte. Ele queria eliminar esse homem. Deus disse, não, ele não. Pode fazer ele ficar doente, fraco, mas matar ele, não. Eu sou o dono da vida. Irmão, isso tem que nos constranger. De que a gente tem tanto medo da morte, mesmo sendo crente. Que é isso? Como é que pode? Isaías 38. Isaías 38. Estou lhe afirmando que a morte não tem poder absoluto para matar quem ela quer. E o diabo? Isaías 38. Eu vou ler o primeiro. A história conta até o versículo 5. Quer ver? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma doença para a morte. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse, lembra-te, Senhor, tenho andado diante de ti, em verdade, com um coração perfeito, tenho feito o que é reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muito. Então veio a palavra do Senhor outra vez dizendo, vai, diz Ezequias, assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias mais 15 anos. Ué, não era doença para a morte? Era um câncer fulminante? Não sei o que era, não. Era uma doença que ele não ia... Ué, por que a morte não matou? Porque ele disse, Senhor, eu não quero morrer agora. Ainda tem muito o que fazer. Hein? Irmão, algum de nós nunca oramos assim, porque a gente não vai fazer coisa nenhuma que promete. Não vai. Então Isaías diz, eu prometo e faço. Deus sabia
A gente tem uma doença aí, nem ora para curar, porque sabe que não vai curar mesmo, a gente é ou não é? Mas mata não, irmão. A morte só mata quem Deus permitir. Tá vendo? Algum de nós é bom mesmo que morramos. Só vai estar tropeço para outros aqui. Eu quero ver se o propósito... Ué, não morreu? Morreu não, ué. Não morreu. Mas não era doença para a morte? Mas não morreu, porque Deus não quis. A morte não tem poder absoluto, irmão. Nem o diabo. Nem o pecado. Eu tenho um monte de texto aqui para isso, mas eu vou ler só mais um. Eu tenho... João capítulo 11. Essa história você sabe, né? Mas, vamos ler. João 11. Versículo 39. Disse o Senhor: tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse: Senhor, ele já cheira mal, porque já faz 4 dias que ele morreu. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouves. Eu sempre sei, Senhor, que me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor, é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, disse: Lázaro, sai para fora. E saiu o que tivera morto, ligados pelos pés com os panos, com faixas, e seu rosto envolto em lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. A morte não tem poder absoluto não, irmão. Então não precisamos ter medo dela. Ela só vai matar o corpo porque o nosso irmãozinho lá no passado pisou na bola. Se ele tivesse ficado firme, nós estávamos firmes, já com o corpo para a eternidade. Olha. Por isso, irmão, por isso. Esse dia minha pressão subiu. Aí eu fui na moça, a moça disse, me começou comigo, aí me convenceu que eu tinha que tomar outro remédio que eu tomei. E ela disse: cuidado, o senhor morre. E eu falei: é mesmo? Grande coisa. E vai, oxe, vai mesmo, ué. Vai morrer, mané. Não tem tempo não, é logo, logo. Mas ela não pode, irmão, fazer sem autoridade de Deus. Mas ela mata gente todo dia, irmão, todo dia. Pois é. Mas se Deus levantar a mão sobre aqueles que eles não querem que morra, a gente vai ter que morrer um dia. Mas pode ficar para mais adiante. Verdade sobre tudo, irmão, está aí. A morte é uma realidade, perturba todos, inclusive o crente. No entanto, o poder dela não é tanto como algum de nós pensamos. Soberano sobre tudo é Deus. Ele sim. Mesmo que nós vamos morrer, não tem problema nenhum. Foi uma ordem do pecado. Mesmo assim, todo mundo... Você tem nas Escrituras tantos relatos de pessoa que não morreu. Eu tenho aqui 2, mas eu vou ler só de um. Gênesis capítulo 5. Gente que a morte não matou. A gente tem medo dela porque somos irmãos daquele besta lá do passado. Estou me referindo a Adão. 5:23. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Morreu nada. E se a gente andasse com Deus hoje, será que a gente também ia subir? Não sei, eu sei que é difícil. Mas foi assim. Só foi ele. Acho que justo como Enoque, só ele. Nós não conseguimos isso.
Não conseguimos, principalmente no século XX, XXI. Está difícil. Então, meus irmãos, o maior evento sobre o assunto que está para acontecer, com um desfecho de estarrecer o mundo daquela época, eu estou me referindo ao arrebatamento. Aí vai ser vitória. Aí vai ser vitória. Irmão, você imagine, quando a igreja voltar com Jesus, a morte vai estar por aqui. Ela, a gente não vê fisicamente, né? Mas eu imagino se ela olhar para o céu e ver um monte de salvo transformado, ela vai ficar decepcionada. Ela vai olhar e dizer, mas não matei aquele neguinho ali? Não foi aquele que eu matei? E ele vai olhar para mim e vai dizer, foi, mas como é que ele está do jeito que está? Olha, bonito, irmão, forte, corpo eterno. Vencemos a morte por causa de Jesus Cristo. Então ela não tem poder absoluto, não, irmão. Tenhamos medo dela. Agora, se você não tem Jesus como Salvador, você tem que ter medo dela. Porque ela pode matar fisicamente, é certo, e também espiritualmente. Te separar de Deus para todo sempre. Aí é ruim. Aí ela não vai te ver mais vivo. Porque ela também vai ser condenada para o inferno, que é terrível. Aliás, a Bíblia diz, irmão, que a morte vai morrer. Eita, eu pago para ver essa. E vou ver. A Bíblia diz que a morte vai morrer. Eita. 1 Coríntios, capítulo 15. Você sabe disso que eu estou falando. Que bom, irmão, que a gente tem Jesus como Salvador. Não precisamos temer a morte, já que Jesus é o nosso Salvador. 1 Coríntios, capítulo 15. Eu vou ler o versículo 26, 54 e 55. 15 e 26. O último inimigo a ser derrotado, ou ser morto, ou ser destruído, é a morte. 54. Versículo 54. Ou é 45? 54. Mas quando isto que é corrupto se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, se cumprirá a palavra que está escrita: tragada ou derrotada foi a morte pela vitória. Onde está a tua morte? A tua vitória? Onde está a tua morte? O teu arguilhão? Acabou! Vai matar mais ninguém, porque ela também vai morrer. Irmão, veja o poder de Deus. Portanto, irmão, Jesus falou do triunfo. E o triunfo do crente é derrotar a morte, o pecado e o diabo. É isso que os nossos textos estão falando aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 4, você sabe da história como crente do arrebatamento do Senhor Jesus. E quando subirmos, que nós voltarmos para reinar com o Messias, aqui de Israel, nós vamos ter corpo para não ter mais dor, não ter mais cansaço, não ter mais derrota, não ter mente fraca, não sofrer nunca mais de Alzheimer, de qualquer outra doença. Acabou. É um corpo eterno. Por quê? Porque o nosso Cristo triunfou. Subiu vivo. Os olhos de Jerusalém perceberam aquele homem subindo para o céu perfeito e olhando e com certeza almejando ir com ele, mas não era a data ainda. E o texto relata como isto foi. A vitória sobre a morte que Jesus nos conquistou ultrapassa os limites da vida e aos recantos da eternidade. Eu vou concluir com 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Quanto a mim, 2 Timóteo 4, versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha morte está próximo. No entanto, combati o bom combate, acabei a carreira,
guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me aguarda, o qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amarem a sua vida. Você tem essa esperança? Está aqui. Um homem que ia morrer, mas sabia que o corpo dele ia ficar, mas a alma ia para Deus, porque ele aceitou Jesus como Salvador. A resposta, irmãos, que Jesus deu à morte, ao pecado e ao diabo, é para que nós também triunfemos com ele em glória. E aqui o irmão está declarando que ele está fraco fisicamente, todos nós ficaremos. Ele disse que ia morrer, mas ele morre crendo em Jesus Cristo. E quem morre crendo em Jesus Cristo leva para Deus. Você tem Jesus para te levar a Deus? Você vai morrer, qualquer hora. Não é porque você vai morrer porque eu estou falando, não, mas vai morrer. Pode ser até amanhã. Pode ser daqui 1 ano, não sei. Mas vai morrer. Mas e a morte? Vai acabar com a tua vida? Tu não vais para o céu? Tu não tem Jesus como Salvador? Não vai mesmo. Só Ele te salva. E por isto, acredite em Jesus Cristo. Confie nele. Reserve um instante na sua mente para saber que você, como mortal, vai morrer. Mas Jesus venceu a morte para ser o teu Salvador, para ser o teu Senhor. E isso precisava acontecer na tua vida ontem. Não aconteceu, você está vivo hoje. Amanhã, não sei. Se você vai me ver aqui ou eu vou te ver, pode até morrer, mas sem dúvida que pode. Mas se você morrer com Cristo, vai refletir a esperança que esse irmão tem. Ele diz, quanto a mim, a reflexão aqui é, quanto a mim, estou pertinho de morrer. Ele diz aqui, né? Mas a minha alma está viva porque Jesus Cristo vivificou. Marco, vamos cantar as últimas 2 estrofes daquele hino para que nós oremos. Para que as pessoas que estão aqui sem Cristo orem aceitando Jesus como Salvador. Para que quando morrer, Jesus possa levá-lo a Deus. Porque pode ser que essa pode ser a última noite que nós vivemos neste mundo. Pode ser que não, mas é só esperança, porque certeza eu e você não temos. Nenhum de nós temos. Mas se você morrer amanhã aceitando Jesus Cristo hoje, tem alguém que te leve para o céu. Ele próprio. Fome nem sede nunca terão, dores ou mágoas não sofrerão, vida perene, vida real, gozam sem fim, perto do mal, juntos na glória, vivem em luz, gozam da santa paz de Jesus, belas canções de grato louvor, cantam sem fim seu Redentor. Cristo bem-vindo aos salvos vai dar, nesse tão belo lugar, aos que em sangue limpos estão, brancos, muito brancos do coração, juntos na glória, vivem em luz, gozam da santa paz de Jesus, belas canções, grato louvor, cantam sem fim a seu Redentor. Eu vou orar e espero que todos os irmãos orem. E se tem alguém aqui que nunca orou na sua vida, nunca começou com Deus,
é porque lhes falta intimidade pelas Escrituras. Você nunca leu na Bíblia que Jesus Cristo houve um pecador arrependido, um pecador contrito. E você crê que Jesus Cristo é Deus, que Ele morreu para perdoar pecados e que você é um pecador, precisa de Jesus. Confessa agora a Ele. De Jesus, eu quero cantar na glória esses louvores. Eu quero estar do teu lado eternamente. Eu não mereço, mas eu preciso. Tem misericórdia de mim, Jesus. Caminhando na Palestina, muitas pessoas se encontraram com Jesus. E a gente tem relato de cego, homem ilustre, como Zaqueu e outro, pediram: Jesus, me salva, Jesus me cura, Jesus me liberta. E Jesus fez isso porque Ele nos ama. A morte está aí, o inferno está aí, o diabo está aí, mas Jesus superabunda todos os poderes da vida, somente para aqueles que confiam nele. Acredita até o fim que Ele pode salvar porque Ele é Deus. E a pessoa vai a Ele buscando salvação. Ele pode salvar, mas Ele não lhe salva se você não clamar por salvação. Clame nesta noite. Bem sabemos como as situações nesses dias estão. Nós corremos risco de morrer a qualquer hora por um assaltante, por um acidente, por uma enfermidade, por tantos inimigos da vida que está no presente. Então a gente pode morrer muito breve. E morrer sem Cristo é ir para o inferno, passar a eternidade como o personagem de Lucas capítulo 16. Conversa com Deus hoje, Ele te ama. Ele te trouxe aqui para que você ouvisse de que Ele vence todos os inimigos, inclusive a morte, o diabo, o inferno. Porque Ele ama você e quer salvar a sua alma, quer transformar o seu destino. E Ele pode fazer isso agora, se você confiar e confessar a Jesus. Vamos orar. Jesus, obrigado, Deus, porque vieste salvar e levar salvo para Deus os que confiam em Ti. O caminho está aberto, porque o Senhor é o caminho. A vida eterna pode entrar, porque o Senhor é a vida. E por isso, Deus, a nossa esperança é que nesta noite, se houver algum homem, alguma mulher, alguma moça, algum moço, algum menino ou menina que nunca conversou contigo sobre a sua alma, sobre o seu pecado, está conversando agora, Deus, receba-o como me recebeste um dia, recebeste tantos quantos já confessaram. Faça, Espírito Santo, este trabalho, convencendo as pessoas de que eles precisam se arrepender. Eles precisam crer e confessar, para que Deus o receba como um prêmio, um presente de Jesus para a eternidade daqueles que confiarem em Ti. Por isso, Deus, esse culto tem tanto valor, porque a Tua presença é real. Foi assim que prometeste, que onde tivesse 2 ou mais pessoas reunidas em Teu nome, o Senhor estaria. Portanto, o Senhor está. E com a Tua presença, Senhor, tudo pode acontecer. Vida transformada, crentes edificados, responsabilidade de cada um de nós como crente pelo Teu reino, Tua obra e Teu evangelho. Por isso, Deus, a nossa esperança de que a Tua ação em uma ocasião como esta vai fazer a diferença para a eternidade. Te louvamos, Deus, na alegria das Tuas promessas e das decisões que as pessoas tomam quando ouvem o Evangelho e crê de coração.
sempre que a escritura é lida, as pessoas ouvem e absorvem. Eu não sei se nesta noite tem alguém aqui que nunca conversou com Deus sobre a sua alma, sobre o seu pecado, sobre o seu destino, e que agora disse: Deus, me perdoa, tenha misericórdia de mim, me dá a tua salvação. Será que alguém orou assim? Eu não sei. Mas se você orou, faça-nos nos alegar com você. Diga: sim, seu Manuel, eu orei aceitando Jesus como Salvador. Eu confessei, eu quero, do meu jeito, mas eu fiz. E tenho esperança de que, do meu jeito, a minha oração, Deus me ouviu. E eu quero que o Senhor me conheça como uma pessoa arrependida, como uma pessoa que está crendo em Deus, diferente do que antes. Sou eu. Me identifique. Tem alguém aqui fazendo essa decisão? Se tiver, manifeste-se para a gente conhecê-lo. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela Tua palavra, pela maneira como, através do Teu Espírito Santo, ela age na vida, na mente, no coração de cada um daqueles que o Senhor deseja atingir, Deus. E a Tua palavra nos exorta, Senhor, nos move na direção de responder aquilo que o Senhor nos tem apresentado. Obrigado porque Cristo é adorado, louvado e glorificado, tanto naqueles que se salvam, como também naqueles que desejam rejeitar a Cristo. A justiça de Deus se revela, o amor de Deus se revela, a salvação e a condenação diante do homem, na realidade, na verdade da palavra de Deus. Que o Senhor continue exaltando o nome de Cristo como Ele merece, agindo em cada mente e coração como o Senhor deseja e como o Senhor é poderoso para fazer. Agradecemos por tudo que podemos experimentar aqui nessa noite, que o Senhor seja glorificado ainda mais como resultado daquilo que nessa noite aconteceu. Nos abençoa nessa semana, continua conosco, nós que confiamos em Ti, e saímos desse lugar acompanhados de Cristo para o bem viver, ainda que neste mundo mau e difícil de lidar, mas certos e seguros de que temos a presença, a graça, a misericórdia e a salvação de Deus pela fé em Cristo Jesus ao nosso lado. Hoje para todos sempre, adoramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, antes dos irmãos saírem, nós queremos também, como igreja, dar uma lembrança àqueles que têm servido a Deus aqui na igreja como professores. Neste dia 15 deste mês também é dia que referencia o serviço dos professores. Então, aos professores que têm ensinado aqui na igreja, na escola dominical. Então nós temos uma lembrança para esses professores e nós queremos convidá-los para virem aqui à frente para receberem essa lembrança e nós orarmos pelos irmãos e irmãs antes de sairmos nessa noite. E aí, se você é professor aqui na escola dominical, então chegue-se mais para cá para que você receba essa lembrança em nome da nossa igreja. Professores e professoras, de adultos e de crianças.
irmão Neemias pode vir também, esteve aí nos auxiliando bastante com os jovens. Irmãos, estão aqui os representantes, como professores e professoras de adultos, jovens, adolescentes, crianças aqui na nossa igreja, e sabemos que esses irmãos têm dependido do Senhor para ministrar nas nossas vidas. Então, é o Senhor quem tem capacitado, é o Senhor quem tem sustentado e auxiliado, e como resultado nós caminhamos cada dia mais na direção esperada por Deus, a direção que busca a glória do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos orar, agradecemos em nome da igreja a cada professor, a cada professora que aqui está representado. Vou pedir que aqueles que puderem se coloquem de pé. Nós vamos mais uma vez orar, agradecendo a Deus, intercedendo pela vida desses irmãos. E após esta oração, estaremos encerrando o nosso culto. Oremos. Senhor nosso Deus, nós somos gratos porque em tudo o Senhor tem se revelado e confirmado a Tua palavra de bondade sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque esses homens e mulheres têm dedicado, Senhor, do seu tempo, da sua vida, para serem instrumento nas Tuas mãos, para a edificação de outros, Deus. E o Senhor os tem abençoado, o Senhor os tem recompensado, como só o Senhor é capaz de fazer. Pedimos que o Senhor assim prossiga, derramando as Tuas bênçãos, derramando as Tuas graças sobre esses irmãos e irmãs. Que mais e mais outros servos Teus se levantem para dedicar as suas vidas, Senhor, para o ensino e a educação das verdades da Tua palavra, verdades de valor eterno, que são capazes de atrair o homem para Deus e apresentá-lo a Jesus, o único que é digno de todo louvor, de toda glória e toda adoração. Continua abençoando e recompensando esses servos e servas Teus, como só o Senhor é capaz de fazer. Pedimos isso e agradecemos no santo e bendito nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, uma boa semana a todos. Que Deus nos abençoe.